Temos mais convidados para conversar com a gente hoje agora. Nosso colunista também do All Sport, o Samir Carvalho, vai falar com a gente sobre Mantuan, jogador que saiu do Corinthians para o Zenit da Rússia. O torcedor está na dúvida se ele volta ou não. Como é que é essa história, Samir Carvalho? Como é que está o Mantuan lá no Zenit? Boa tarde, Razan, Bruno Andrade, PVC, a quem nos acompanha. O Mantuan que é um reforço, né? Podemos dizer que... Eu ia falar que é um reforço meio certo, mas nem o Mantuan é certo mais para o Corinthians no meio da temporada. O Corinthians que tem tentado reforços no mercado, mas não consegue contratar ninguém. Apostava que o Mantuan já voltaria no meio da temporada. Ele está emprestado ao Zenit, né? Até junho, até o final de junho. E podendo reforçar o Corinthians no segundo semestre. Só que o que eu apurei é o seguinte: o Corinthians não recebeu nada ainda em definitivo, né, uma posição definitiva do Zenit para a volta do Mantuan ou para a compra definitiva, mas eu apurei que já houve um contato do Zenit dizendo que há interesse, sim, em permanecer com o jogador. Não foi feita a proposta ainda de compra, viu, Razan? Mas o Zenit já sinalizou que pretende ficar com o atleta. Vamos ver se as negociações vão agradar em questões de valores que ainda, né, não foram discutidos ainda, os valores ainda não foram discutidos entre as duas partes. O que tem que fazer agora é aguardar, mas o Mantuan é um reforço visto para o lado direito. Ele era titular do Corinthians com o Vitor Pereira quando houve a troca com o Yuri Alberto. O Corinthians, na compra, né, em definitivo do Yuri Alberto, o Corinthians cedeu grande parte dos direitos econômicos que tinha ao Zenit, foi uma das formas de pagamento. O Corinthians entregou o Duqueiroz, entregou o Robert Renan já é jogador do Zenit, o Duqueiroz se apresenta agora no meio do ano, e o Gustavo Mantuan, só para você ter uma ideia, o Zenit já tem 60% dele, viu, Razan? Então, a compra não está muito distante, não. O Corinthians tem 30%. Basta o Zenit agora comprar esses 30% do Corinthians e fica em definitivo com o Gustavo Mantuan lá na Rússia. Tudo indica, tá? É uma opinião com um pouco de informação que a gente tem aí nos bastidores. Não tem nada definido ainda, nenhuma proposta, né, com valores, mas tudo indica que o Zenit deve comprar o Mantuan, viu, Razan? O contrato dele, Samir, é de empréstimo e vai até quando? Vai até dia 31 de junho, né, o empréstimo dele com o Zenit. Então, ele seria, se o Zenit não comprar, ele vira reforço do Corinthians para a reabertura da janela, né, no dia 3 de julho. Mas o Zenit já deu uma acenada aí que está a fim de continuar com ele. Ele não é titular absoluto lá, tá? Nunca foi, mas está tendo mais oportunidades nessa temporada e basta saber agora se o Zenit vai querer contar com ele ou não. Hoje, na posição dele no Corinthians, tem o Adson, tem também o Barleta, né, que chegou agora do São Bernardo. O Pedrinho, na base, sempre gostou de jogar do lado esquerdo, mas também pode fazer o lado direito. E o Romero, esse corre por fora aí na briga, voltou muito mal. Então, o Mantuan, a torcida gostaria de contar com a volta do Mantuan. Ele saiu meio que como queridinho, era titular, saiu no melhor momento dele no Corinthians. E a venda também avaliada no Corinthians, não só a grana, como também o histórico do Mantuan. Já tem 3 cirurgias ligamentares, viu, no joelho, o Razan. É isso que eu ia até te perguntar, mas você já antecipou a resposta sobre como é que era a visão e a impressão no Corinthians sobre essa possibilidade, seja da volta ou não, então, do Mantuan. Vamos ficar de olho, então, porque foi aquela negociação que gerou bastante comentário, né? E principalmente dúvida, né? Porque foi o Yuri Alberto para cá e uma porcentagem de 4, 5 jogadores para lá no Zenit. Andrade até chegou a falar disso na época, né, Andrade? Sim, mas até hoje falta um pouco, não, falta muita transparência nessa negociação. Ninguém, nem o Roberto, quando estava no Corinthians, ainda nem o Duílio, enfim, nem o Alessandro, ninguém veio a público detalhar, ainda mais um Corinthians que era transparência, que sempre se julga da transparência, nunca explicou detalhadamente, porque envolvia 4, 5, 6 jogadores, porcentagem de um, porcentagem de outro, um era por empréstimo, outro era compra, enfim, muito confuso a negociação envolvendo o Yuri Alberto. É verdade. O Pedrinho, inclusive, o Corinthians deu prioridade de compra, né, do Pedrinho, não é nenhuma parte dos direitos, mas caso o Corinthians queira vender o Pedro atacante, vai ter que comunicar o Zenit, né? A gente acha isso daí bobeira, mas o Santos não comunicou o Barcelona. Samir, é tão absurdo, mas é pro Zenit, não é isso? Isso. Eram tantos nomes envolvidos que eu nem lembrava mais que o Pedrinho também teve essa prioridade de compra colocada no meio. Ou seja, como foi confuso.
Não, foi demais. É uma coisa, realmente falta muita transparência. Isso em vários clubes, né? O Corinthians deu todos os direitos que tinha do Queiroz, do Robert Renan. O que eu acho mais absurdo do Robert Renan, o Bruno, Razão, PVC, não é o fato do Corinthians ter cedido o Robert Renan, que é um baita potencial, e lá na frente pode ocorrer muitos questionamentos, dependendo do que vai ser a carreira do Yuri Alberto. O que mais me chama a atenção é que o Novo Horizontino ficou com o restante dos direitos econômicos dele. Então, assim, quando o Zenit vendeu o Robert Renan, o Novo Horizontino vai fazer uma arena lá no interior. Aí mostra não só falta de transparência, mas, com todo respeito, falta de inteligência. Sabia que o Robert Renan, até por depois participar na seleção sub-20, o Real Madrid tinha observado, mas valia comprar logo o percentual do Novo Horizontino e vender uma parte para o Zenit, o negócio ficaria menos estranho, menos discutível. O Luiz Araújo, quando foi vendido lá atrás do São Paulo, o Mirassol tinha uma porcentagem e construiu um centro de treinamento. Então não é exagero dizer que dá para realmente investir no patrimônio com esse volume de dinheiro que é feito nas vendas, né, Samir? É verdade, e o Robert Renan joga muita bola, é um jogador realmente que tem potencial para grandes clubes aí, né, da Premier League, do Real Madrid, enfim, é um grande jogador. Então, essa é a negociação do Corinthians aí e até do Mantuan foi um absurdo, né, porque ficou com 30%, o Zenit já tem 60%, agora basta só o Zenit depositar a grana aí de 30% e ficar com o jogador em definitivo também, Razão. Vamos ficar de olho então para ver se esse depósito vai ser mesmo feito e se o Mantuan volta ou não para o Corinthians. O torcedor, como o Samir falou, gostaria que sim, mas a ver o que vai rolar por aí. Samir Carvalho, mais uma vez, hein? Sempre aqui com a gente no De Primeira, as portas estão abertas, você sabe disso. Não, estamos juntos e vamos ver se amanhã eu volto com um mantuão de informações. Desculpa. PVC, você assinaria? PVC que abriu o caminho. PVC? Não. Tô fora dessa. Não, me inclua fora dessa. Beleza. O PVC gosta também, mas esse não. Tudo bem, Samir. Continue tentando, não desista, tá bom? Uma hora eu acerto. É isso. Valeu, gente. O importante é